Bom, vamos dar continuidade, chamando aqui André Furlani, analista de patrimônio cultural e material, que vai nos apresentar o painel sobre as folias de Minas, trazendo à tona as tradicionais manifestações culturais e religiosas do Estado. Por favor, André. Gente, boa noite. Acho que é mais fácil segurar, né? Não é, mas pode ser segurando melhor. Gente, boa noite a todos e todas. Eu sou o André, eu trabalho como analista de patrimônio cultural e material aqui no IEFA, sou cientista social de formação e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, podendo, né, compartilhar um pouco da pesquisa que o IEFA já fez lá no passado, ao longo de 2 anos, né, 2015, 2016, sobre as folias de Minas. Você pode colocar, por favor, o slide? Bom, preparei assim uma apresentação bem próxima até da Stephanie, e aí eu até peço desculpa se eu for repetitivo em algumas coisas, né, principalmente no que diz respeito aos processos, né, de pesquisa e de patrimonialização que a gente tem aqui no IEFA, mas pode começar. Eu escolhi trazer aqui primeiro uma definição, né, do que é folia. Até porque a palavra folia, muitas vezes ela se refere a outras coisas que não estão marcadas aqui no nosso registro. Por exemplo, assim, é uma palavra muito relacionada às vezes ao carnaval, né? Mas blocos de carnaval não entram aqui definitivamente né, no registro do IEF. A definição que está presente no dossiê, no nosso dossiê de registro, que é o documento a partir do qual eu trago todas as informações que estão aqui nessa apresentação, é de que a folia é uma manifestação cultural associada ao catolicismo popular, geralmente formada por mestres, cantores, tocadores, bandeireiros ou alferes, e que realizam visitas às casas de devotos, distribuindo bênçãos e recolhendo donativos para variados fins, né? Então, elas realizam, folias são esses grupos, que geralmente saem, né, no período entre o Natal e o dia 6, né, de janeiro, dia de Reis, para realizar esses giros, né, nas suas comunidades, realizando as bênçãos, abençoando as casas e, às vezes, recolhendo os donativos, né, um dinheiro, ou às vezes alguns lugares são chamados de esmolas, para poder algum fim, né, comunitário, em geral. Os principais elementos definidores das folias, então, elas vão ser, primeiro, a bandeira, né, tal como essa daqui que a gente tem aqui atrás, né, a musicalidade e a devoção, que a gente vai ver, tem alguns dados depois ali, eu vou mostrar para vocês, em geral, uma grandíssima parte delas relacionadas aos Santos Reis, mas também as folias saem em outros momentos, a depender do santo de devoção daquele grupo, de um município, né, da localidade de cada grupo. Trouxe aqui também uma linha do tempo, né, para a gente entender um pouco como que foi esse processo de pesquisa e registro. Eu gosto até às vezes de marcar também assim, a palavra registro, ela é um instrumento que a gente tem na política de patrimônio de reconhecer e proteger, né, trazer essa manifestação cultural para dentro da política pública de patrimônio. Tal como a gente é mais acostumado até a falar do tombamento, né, que é o instrumento de proteção do patrimônio material, né, dos centros históricos, dos edifícios, etc. A gente tem o registro como um instrumento de proteção do patrimônio imaterial. Em 2011, a gente recebeu aqui no IEFA o primeiro pedido de registro enviado pelas folias de Presidente Olegário. E a partir desse tempo também a gente já passou a ter conhecimento de alguns registros municipais de folias, porque cada município também tem sua própria política de patrimônio e realiza seus registros municipais. Vou até voltar nesse assunto um pouquinho depois. Em 2014, no processo de pesquisa e registro também da comunidade quilombola dos Arturos, que fica ali em Contagem, a folia ela foi reconhecida como uma referência cultural associada, que é praticada pela comunidade. E aí, em 2015, a gente dá início aqui no IEF ao processo, né, de pesquisa das folias de Minas, né, e aí tentando abarcar todo o estado. Essa pesquisa ela vai ter 4 eixos principais onde ela vai acontecer, que é o de identificação, então a gente conseguir identificar quais são esses grupos, né, de todo o estado, realizar um inventário do maior número possível desses grupos, e aí isso foi feito também com o auxílio dos municípios, o registro,
e, a partir do registro, a política de salvaguarda, que é a política de patrimônio, né, a política pública de patrimônio propriamente dita. Em 2016, ou seja, durante esse processo de pesquisa das folias, foi finalizado, né, um outro processo que foi o de inventário cultural do Rio São Francisco. Uma outra pesquisa do IEFA que também identificou diversos grupos de violas ao longo do Rio São Francisco, né? E aí, em 2016, a pesquisa é finalizada e o registro ele acontece no dia 6 de janeiro de 2017. Ali as folias são reconhecidas como patrimônio material do Estado de Minas Gerais. Pode passar, Paulo. E aí, trouxe assim, mais pormenorizado algumas das metodologias de pesquisa utilizadas. Primeiro foram feitos cursos de capacitação nos processos do patrimônio material, com vários municípios. Então, esses municípios eles foram apoiadores, né, desse processo de pesquisa. Dentro das várias metodologias participativas, né, porque é importante a gente frisar isso, a pesquisa em patrimônio cultural, principalmente acho que o imaterial, ela é sempre centrada na participação dos detentores. Nós, técnicos, a gente vai a campo para descobrir o que é esse patrimônio, né? Às vezes a gente se apresenta assim como alguma autoridade para falar sobre isso, mas na verdade a gente está indo a campo para aprender com quem faz essa cultura acontecer no dia a dia, né? Então, uma dessas técnicas, né, participativas são esses mapas de percepção, para conhecer essas referências culturais associadas às folias. Houve também um mapeamento das fontes para pesquisa. E aí foram visitadas várias bibliotecas, acervos, etc., que reuniu no total 1.185 itens, entre artigos, livros, reportagens, documentários, vídeos, né? Artes, fotografias, etc. Os trabalhos de campo foram realizados em vários municípios também, onde foram feitas entrevistas, visitas, né, nos encontros de folia, participação junto aos giros ou às jornadas, né, das folias. E, por fim, também foi colocado, né, no site do IEFA o cadastro das folias de Minas. Esse cadastro é um mecanismo que a gente tem de identificação que está sempre aberto. Então, eu vou trazer até alguns dados aqui, mas ele está lá aberto agora no IEFA. Qualquer grupo de folia que não tivesse cadastrado ainda, ele pode, né, entrar no site do IEF e fazer esse cadastro. E é importantíssimo para que a instituição conheça esse grupo e possa, eventualmente, pensar em medidas de salvaguarda, né, e tomar conhecimento, né, de que pé que está esse grupo, se ele está ativo, se não está, qual o nível de infraestrutura que ele tem, etc. Pode passar, por favor? E aí, as categorias do registro. Como a Stephanie havia comentado, a gente tem 4 categorias nas quais nós registramos os bens imateriais, que são celebrações, ou seja, celebrações elas estão mais voltadas para festas e tal, as formas de expressão, mas também temos os saberes e temos os lugares, né? Porque determinados bens culturais, como a comunidade dos Arturos, elas são registradas como lugares, porque são lugares específicos onde esse patrimônio se dá, onde esses conhecimentos, esses saberes circulam, onde determinadas celebrações acontecem. Então, em determinados lugares, eles também são reconhecidos, registrados como patrimônio imaterial. Ele pode passar, por favor. Trouxe uma breve definição, né, das celebrações, né, que são esses rituais, festas que marcam essa vivência coletiva, que podem estar relacionados a entretenimento, a religiosidade, e que estão na cultura, na sociabilidade, na história, né, de determinados grupos, determinados municípios, localidades, etc. Pode passar. E também as formas de expressão, né? Essa definição ela já estava até na apresentação da Stephanie também, mas que são essas, né? Performances culturais de grupos sociais que podem estar ligadas, né, à literatura, à música, às artes plásticas, cênicas, etc. Né? E que a gente entende que os grupos de folia, né, enfim, a sua expressão mesmo, né, artística, né, que está ligada à religiosidade, mas também tem toda uma apresentação artística, né, musical, estética, né, muito própria, as máscaras, exatamente você falou agora, eu vi as máscaras, ou seja, isso tudo está no universo das folias, né, essa uma expressão muito específica. Pode passar os próximos. A partir daqui eu vou trazer alguns dados, né, que eu acho que são interessantes para a gente ver esse retrato que foi feito do universo das folias em Minas Gerais. E aí, só trazendo esse detalhe, né, são dados de 2016. E aí é importante pontuar uma coisa também, a política de patrimônio material ela sempre funciona, a gente faz um registro e a gente é obrigado a cada 10 anos fazer uma pesquisa de reavaliação
para que possa se fazer também uma revalidação desse título. Porque, como o patrimônio imaterial, obviamente não é o caso das folias, mas ele é uma prática do dia a dia, pode ser que às vezes ele acabe, né? Definitivamente não é o caso das folias, mas pode ser que ele acabe, ou se transforme de alguma maneira, né? Por determinados motivos. Então, é uma obrigação do Instituto também estar sempre retornando e fazendo uma revalidação, uma reavaliação desse bem cultural, dessa prática cultural. Então, as folias, em breve, elas vão estar sendo alvo dessa pesquisa de revalidação. A partir de 2017, a gente certamente já vai estar em campo de novo, fazendo essa revalidação. Retornando aos dados do cadastro para, enfim, reavaliar, né, lançar um outro olhar sobre esse bem cultural. Então, lá em 2016, a gente teve já mais de 1.200 grupos inscritos, 1.255 grupos, que estavam presentes aí em mais de um terço, né, dos municípios de Minas Gerais, 326 municípios. E aí, aquele dado, na verdade, eu até apresentei, foi feito um levantamento de 1.185 itens de pesquisa. Né? Esse gráfico aí, ele mostra, né, a distribuição dos grupos cadastrados para cada mesorregião do estado. Então, a gente vê uma prevalência ali dos grupos de folia no Triângulo Mineiro, no sul e sudoeste de Minas e na região metropolitana. O próximo mapa, ele mostra isso de uma outra maneira, né, que é um mapa de densidade. A gente vê ali uma concentração muito forte das folias realmente ali no Triângulo Mineiro e mais ao sul do estado. O que não significa que ela não esteja presente nas outras regiões também, e que pode também ser uma questão desses grupos de outras regiões não terem acessado o cadastro naquela época. Né? É claro que pode ter uma subrepresentação desses grupos nesse momento da pesquisa. E aí, como eu falei, o cadastro está aberto, ele continuou recebendo inscrições e o cenário atual ele pode ser até outro, inclusive. Deixa eu passar. Aí, ali, devoção declarada pelos grupos cadastrados. E aí foi o que eu comentei. A grande maioria dos grupos de folia, eles têm essa devoção no período natalino, até o dia 6 de janeiro, para os Santos Reis. Mas também eles realizam os giros em outros momentos também. Então, a gente viu que o outro santo de devoção mais presente é São Sebastião, seguido de Menino Jesus, Divino Espírito Santo, dentre outros, né, aí já menos presentes, mas que também compõem esse universo, né, de devoção das folias. Pode passar. A folia, né, ela conta com uma série de personagens, de integrantes, e eles variam um pouco ao redor do estado. Então a gente vê que o elemento da bandeira, né, ele é central, ele é fundamental, né, para a prática da folia. As vozes, né, de quem canta, e aí a cada vez um pouco menos a gente vai vendo ali a presença do capitão, dos reis, né, e os palhaços ainda menos, né, que são um personagem lúdico ali da folia. Pode passar. E aí também a presença dos instrumentos nos grupos que foram cadastrados. São principalmente instrumentos de percussão e de corda. Então a gente vê ali a prevalência da caixa, seguida do violão, mas também pandeiro, viola, né? Ou seja, que faz a conexão, inclusive, com as violas que foram apresentadas pela Stephanie. E aí também sanfona e cavaquinho são muito presentes. E aí outros poucos grupos vão ter a presença de triângulo, cuíca, até violino, né? E rabeca. Passar. E aí, por fim, eu acho interessante trazer as medidas de salvaguarda que foram tomadas desde o registro. Porque esse é o fundamental da política de patrimônio. Né? Em que medida o IEFA ele consegue estar em contato com esses grupos e auxiliar na permanência deles. E aí eu elenquei algumas das medidas, mas elas não estão pormenorizadas, mas a gente realizou a partir do dossiê, a elaboração do Caderno do Patrimônio, que é uma publicação que circula muito mais. Né? O dossiê de registro ele é um documento mais complexo, maior, né? E o Caderno do Patrimônio ele é mais acessível, tem uma linguagem mais acessível. Ele é distribuído em escolas, em uma série de eventos. Ele está disponível online também no site do IEFA. Foi realizado em 2020 o documentário Folias de Minas, que está disponível no YouTube. Se vocês forem no canal do IEFA, vocês encontram lá o documentário para assistir. O IEFA tem feito a entrega das declarações aos grupos cadastrados, né, como uma forma de reconhecimento que eles compõem esse patrimônio cultural. A gente tem o ICMS Patrimônio Cultural, que eu acho que... Acho não, né?
é a principal política pública do IEFA, porque é a partir dela que o IEFA consegue estar em contato constante com os municípios e auxiliando esses municípios na política de patrimônio cultural deles. Justamente porque ele garante o envio de verba, né, para os municípios a partir do registro que eles fazem, né, do reconhecimento que eles fazem dos seus bens culturais. Então, a partir do momento, e isso sempre acontece, a partir do momento em que o IEF registra um determinado bem cultural, a gente passa a perceber no ICMS o registro municipal, né, ele aumenta exponencialmente, porque os municípios vão estar querendo fazer parte dessa política, né, vão estar incentivando o registro desses bens para poder conseguir verba que eventualmente vão ser, né, retornados para esses grupos de folia, dentre outros bens culturais. E aí, desculpa, só uma coisa. E aí, isso é importante também, que são as medidas de compensação em municípios impactados por empreendimentos. Né? Por exemplo, um caso muito comum aqui em Minas Gerais é a mineração. Né? E aí tem até uma medida de compensação que está acontecendo em Barão de Cocais, atualmente, né, eu tenho acompanhado essa, que é voltada justamente para as folias. Né? Lá a gente identificou um grupo de folia, provavelmente já estava cadastrado, né, no nosso cadastro, e aí, na medida em que o IEF ele é acionado para fazer uma análise de impacto ao patrimônio cultural lá no município de Barão de Cocais, a gente percebe que existe lá um grupo de folia e vai atrás dele para pensar um projeto de como que, com o dinheiro, né, desse empreendimento, a gente consegue impactar positivamente esse grupo de folia. Que percebeu-se lá que, como às vezes é comum, né, dentre vários dos nossos bens culturais, um problema de transmissão. Né? Às vezes é muito difícil a gente incluir os mais jovens nessas atividades culturais, né? Principalmente quando vem de uma tradição muito mais antiga. Então, lá a gente pensou um programa de valorização dos mestres e de incentivo à juventude. Né? Então, lá, em breve, vai começar uma série de oficinas com jovens, e todo mundo vai receber bolsa, vai receber, né, dinheiro para estar participando dessas oficinas, para justamente tentar reavivar, né, e reanimar esse grupo de folia que existe lá no município. Então, isso acontece também em outros lugares do estado, né, a depender de quando o IEF ele é acionado para poder fazer essa análise de impacto. Né? Então, por isso a importância dos grupos estarem cadastrados, da gente poder tá continuando fazendo o ICMS cultural e estando em contato com esses grupos, né, para justamente fazer essas medidas de salvaguarda. E é isso, gente. Obrigado. Contato nosso.